Eles caminharam lado a lado com Jesus. Viram milagres que os olhos humanos jamais imaginariam presenciar. Ouviram palavras que atravessaram os séculos e ecoam até hoje nos quatro cantos da terra. Eles foram testemunhas do Salvador, mas seguir a Cristo custou-lhes tudo, inclusive a própria vida. Hoje, você vai descobrir o destino daqueles que foram chamados, separados e enviados por Jesus. Aqueles que deixaram tudo para segui-lo. Mas será que você está preparado para saber como eles morreram? Prepare seu coração, porque esta não é uma história fácil de ouvir. Simão, chamado Pedro, aquele que andou sobre as águas, aquele que negou e depois foi restaurado, se tornou uma rocha viva na propagação do Evangelho. Mas o preço foi alto. Capturado pelos soldados romanos, Pedro foi condenado à morte. Quando recebeu a sentença de crucificação, fez um pedido: não sou digno de morrer como meu Senhor. E então foi crucificado, de cabeça para baixo. Suas últimas palavras, a tradição diz que ele louvava, enquanto a vida lhe escapava, o apóstolo do amor. João foi o único que não teve uma morte violenta, mas isso não quer dizer que não sofreu. Foi jogado em um tonel de óleo fervente e, milagrosamente, sobreviveu. Após isso, foi exilado na ilha de Patmos, isolado, solitário, onde recebeu as visões do Apocalipse. Ali, em meio às rochas e ao mar revolto, João permaneceu fiel até morrer de velhice. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos discípulos a ser morto por sua fé. Por ordem do rei Herodes, Tiago foi capturado e decapitado em Jerusalém. E o relato mais impactante é que até seu próprio acusador, após ver sua firmeza e fé diante da morte, se converteu e morreu ao lado dele, declarando: eu também sou cristão. André, irmão de Pedro, evangelizou diversas nações, mas na Grécia, sua pregação incomodou os poderosos. Foi amarrado e não pregado numa cruz em forma de X para que sua morte fosse lenta, durando 2 dias. E nesses 2 dias, ele não cessou de pregar. Até seu último suspiro, falava de Cristo. Filipe levou a mensagem até a Ásia. Por pregar contra a idolatria, foi preso e brutalmente torturado. Foi amarrado a uma cruz, e enquanto morria, uma multidão o apedrejava sua voz. Enfraquecida, mas firme, ainda clamava: somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Talvez a morte mais brutal, Bartolomeu foi capturado na Armênia por pregar o Evangelho. Foi amarrado e sua pele arrancada, pedaço por pedaço, enquanto ele estava vivo, e após isso foi decapitado. Ainda assim,
Nenhuma palavra de blasfêmia saiu dos seus lábios. Apenas fé. Tomé, aquele que duvidou, se tornou um gigante na fé. Levou o evangelho até a Índia. Ali, por converter muitos ao cristianismo, foi emboscado. 4 soldados com lanças em mãos perfuraram seu corpo até a morte. E mesmo caído, sua boca sussurrava: meu Senhor e meu Deus. O ex-cobrador de impostos, agora discípulo do Rei dos Reis. Mateus foi perseguido na Etiópia. Cercado, foi morto à espada, sem renunciar sua fé. Seu sangue regou a terra, como semente que germinou em muitos corações. Tiago, chamado de O Menor, morreu em Jerusalém. Foi jogado do pináculo do templo, e mesmo caído, ferido, não morreu. Então, uma multidão começou a apedrejá-lo, até que seu corpo não suportou mais. Seus joelhos estavam tão calejados de tanto orar que pareciam os de um camelo. Simão, o zelote, ousou desafiar os ídolos e a falsa religiosidade. Por isso, foi capturado. E como se corta uma árvore, serraram seu corpo ao meio. Mesmo sob tortura, não negou Jesus e morreu proclamando que só há um Deus. Tadeu, também chamado de Judas, pregava na Síria e na Pérsia. Ali, ao se recusar a adorar deuses pagãos, foi alvejado por flechas e lanças, caindo de joelhos, declarando: só Jesus é o Senhor. E por fim, Judas Iscariotes, aquele que trocou Jesus por 30 moedas de prata, após perceber o peso da sua traição, tomado por remorso, se enforcou. Seu corpo, segundo relatos, caiu e se partiu ao meio. Uma vida que poderia ter sido transformada, mas foi marcada pela dor e pela culpa. Esses foram os homens que caminharam com Cristo. Homens comuns, transformados em gigantes da fé. Homens que entenderam que seguir a Jesus vale mais que a própria vida. E a pergunta que ecoa até hoje é: e você? Até onde você estaria disposto a ir por amor a Jesus?